O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve em Manaus e falou com jornalistas, fez ali um pronunciamento. O Ministério da Saúde adiou a reunião que seria realizada hoje com os governadores para definir exatamente o início da vacinação contra o coronavírus. Nessa visita a Manaus, aliás, Manaus vive um novo pico da pandemia, com cenas dramáticas, e logo mais a gente vai ter a nossa reportagem falando direto do Amazonas, trazendo os detalhes para você. Pois bem, o ministro Eduardo Pazuello não quis, mais uma vez, cravar a data exata em que essa imunização vai começar aqui no país. Os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. O ministro da Saúde ainda disse que o Brasil é capaz de levar as vacinas aos estados de 3 a 4 dias depois da aprovação da Anvisa. General Eduardo Pazuello afirmou que o país estuda aplicar apenas uma dose para tentar reduzir a contaminação e ampliar, portanto, a base, o número de brasileiros que poderiam ser imunizados. Ou seja, em vez de utilizar as 2 doses, utilizaria a primeira dose, mas num universo de pessoas maior. Algo que já vinha sendo estudado pela OMS. Não há, no entanto, estudos suficientes para garantir que essa é uma boa alternativa, que essa seria uma boa medida. O Reino Unido também chegou a analisar essa possibilidade, não de eliminar a aplicação da segunda dose, mas de espaçar a segunda dose, de aumentar o espaçamento entre a primeira e a segunda doses, exatamente com esse mesmo objetivo, garantir um universo maior de pessoas imunizadas. Pois bem, o planejamento da aplicação em massa de uma segunda dose ficaria para depois, de acordo com o ministro. Segundo ele, o imunizante Oxford AstraZeneca, produzido em parceria com a Fiocruz, seria usado no Brasil mais para conter a pandemia do que para assegurar a imunização completa. A Fundação Oswaldo Cruz, no entanto, recomenda a aplicação das 2 doses, em um intervalo de 4 a 12 semanas, mas diz que cabe sim ao Ministério da Saúde definir exatamente a quantidade. Para quem acompanhou essa entrevista ontem, primeiro foi um pronunciamento, daí depois o ministro chegou a responder perguntas de jornalistas. O primeiro pronunciamento foi aquilo que o ministro sabe fazer de melhor, que é a autopergunta, né? Ele se pergunta. Ele não permite as perguntas dos jornalistas, ele fica se fazendo perguntas e fazendo ali as respostas num tom jocoso. Mais uma vez fez isso, num tom bastante jocoso. E dizendo o seguinte: se o Brasil não produzir as vacinas, não vai ter vacinação em massa. Então precisa produzir aqui. Aí o ministro diz: a gente vai ter 500 mil vacinas de não sei o quê? 500 mil vacinas dá pra alguma coisa? E 2 milhões de vacinas dá pra alguma coisa? Antes 2 milhões de vacinas ou 500 mil vacinas que nenhuma, porque é onde estamos nesse momento. Nenhuma vacina. E o ministro continua adotando esse tom jocoso, falando em dia D, hora H, sem planejamento para que isso seja estabelecido. Aliás, tem uma entrevista hoje, logo mais eu trago aqui os detalhes para os nossos ouvintes, com uma das coordenadoras, diretora, na verdade, do Programa Nacional de Imunização entre os anos de 2011 e 2019, acho que está no estado de São Paulo. E lá ela diz, olha, o governo, o Ministério da Saúde já deveria ter se mobilizado no seguinte sentido: cadastramento dessas pessoas, das pessoas que vão ser imunizadas. Isso diz respeito a planejamento. Porque se deixar para cadastrar essas pessoas na hora H, no dia D, quando começar a vacinação, vai gerar confusão. Pode gerar aglomeração nos postos de saúde. Cadê o banco de dados? Como será organizado esse banco de dados de quem recebeu qual vacina? Quando exatamente? Como se dará esse controle? Até agora, o Ministério não mostrou nada a respeito deste planejamento. Aliás, que planejamento, né? Até aqui, praticamente nenhum. Até porque a logística para a distribuição equânime entre todos os municípios, entre todos os estados, na verdade, os estados repassariam para os municípios. Essa logística também não foi apresentada até agora. O ministro diz que vai garantir para todos os estados, mas não diz como.